Queridos, é com muita alegria, realmente. Eu quero compartilhar essa alegria com os irmãos. Nós queremos ler o texto bíblico. Mas vamos fazer o seguinte, eu quero fazer uma exposição desse texto bíblico. Ele não vai estar aqui na projeção, mas eu quero contar a história desse texto. Depois nós vamos ver alguns versículos do texto para dar base àquilo que queremos falar nesta manhã. Nós vamos falar sobre o texto de Lucas, capítulo 15, verso 11. Você pode deixar sua Bíblia aberta, por favor, em Lucas, capítulo 15, verso 11, que fala sobre um texto muito conhecido. Um texto que fala sobre o filho pródigo. Lucas, capítulo 15, verso 11 ao verso 32. Exatamente isso. Você vai deixar sua Bíblia aberta aqui, nesse texto. Eu quero contigo compartilhar desse texto, mas eu quero contar um pouco dessa história. Você conhece muito bem essa história, não conhece? Nós temos aqui a história onde o Senhor Jesus Cristo ele fala sobre uma parábola. Na verdade, é uma sequência, né? Essa é a terceira parábola, porque ele fala primeiro da ovelha perdida, depois ele fala da moeda perdida e agora ele fala do filho perdido. Então nós temos aqui, Jesus começa falando o seguinte, e contou-lhes uma parábola, e tinha ali um homem que tinha 2 filhos. O filho mais moço, ele queria então parte da herança, então pede ao pai, o pai reparte a herança, e o filho mais moço vai para uma terra distante, gasta tudo que tinha, e depois cai na real, volta para a casa do pai, o pai o recebe, o filho mais velho fica um pouco indignado com isso, mas ali há uma grande festa na qual o filho mais velho não participa. Esse é o resumo daquilo que nós queremos falar. Mas como abordar isso em relação a esse sentido aqui? Ser uma pessoa generosa. A generosidade de Deus e a generosidade do homem. Eu gostaria, antes de qualquer coisa, fechar os nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus, para que Deus compartilhe aquilo que Ele já tem para nos dar nesta manhã, que Ele possa compartilhar conosco através do Espírito Santo. Senhor, fala o nosso entendimento, fala o nosso coração. Queremos ouvir da Tua palavra, queremos ouvir da Tua voz, queremos entender aquilo que o Senhor tem projetado para cada um de nós nesta manhã. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa alma, tenha misericórdia do nosso coração. Ó Deus, nós projetamos, ó Pai, a nossa necessidade, mas a maior necessidade que temos é de sermos tratados pela Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado. Oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém? Diz assim um texto bíblico. Disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava receber o estômago com algumas alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço com fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E disse-lhe o filho, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e a vestilha, e pondo-lhe um anel no dedo e alcaparcas nos seus pés. Trazei também o bezerro cevado, e matai-o, comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu,
tinha perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Respondeu-lhe este: chegou o teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se dignou e não queria entrar. Saiu então o pai e o instava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para regozijar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Era justo, porém, regozijar-nos e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi-se achado. Amém? Queremos trabalhar um pouco sobre isto. Nós entendemos que existe uma separação muito, mas muito grande, infinitamente enorme, entre a generosidade de Deus e a nossa. Ao analisar esse texto, nós podemos verificar que essa parábola ela vem tratar um assunto muito interessante, onde o ser humano estava indagando o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor tinha ali se alimentado junto com homens indignos para eles. Então o Senhor começa a tratar através de 3 parábolas. Ele fala da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido, para dar uma grande lição para aqueles homens e para nós. E o que nós podemos aprender com isto? Nós podemos aprender muitas coisas. Eu quero de forma didática, porque eu entendo que a palavra ela não é somente para ouvirmos, mas sim para praticarmos a palavra. Então, de forma muito didática e prática, eu quero trabalhar com você nesta manhã. Então, nós vamos ter algumas projeções aqui. E nessas projeções, nós vamos verificar, então, que existe pelo menos algumas observações que devemos fazer. A primeira, pode colocar para a gente aí, por favor, diz sobre o quê? Diz exatamente o seguinte: nenhum dos filhos parece com o pai. Nenhum dos filhos parece com o pai. Diz o texto bíblico o seguinte: continuou certo homem, e ele tinha 2 filhos. Os 2 filhos eram mesquinhos. Ao analisar o texto, você pode perceber que um era mesquinho nas suas atitudes, tinha ganância. Quis tudo que era da sua parte, mas entre aspas, porque ele só poderia ter 1/3 daquilo que o pai tinha, mas somente depois da morte do pai. Então ele pediu de forma antecipada. Ele foi mesquinho na sua atitude. E o mais velho foi mesquinho nos seus sentimentos. Porque quando o irmão, e ele diz o texto aqui, no finalzinho do texto, ele diz assim: teu filho. Ele não fala meu irmão. Ele fala teu filho. E na parábola o pai responde: teu irmão voltou. Então o sentimento também é um sentimento mesquinho. Um foi ganancioso, mas o outro também foi egoísta. Os 2 filhos não parecem com o pai. Mas tudo que o pai quer, está em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, isso é muito claro, diz assim: tornem-se mais imitadores, tornem-se meus imitadores, porque eu sou de Cristo. O pai quer que nós venhamos aparecer com ele, e não com aquilo que esse mundo apresenta. Ah, queridos, nós estamos, e a outra verdade, nós estamos prontos para exigir o que não é nosso. Porque diz o texto aqui: mas o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me os bens que me cabem. Queridos, não era dele aquela herança, do mais moço nem do mais velho. A herança não era para ser dada naquele momento, a herança só é dada quando o pai morre. Quantas famílias hoje em dia brigam por herança? Ainda enquanto a pessoa está viva. Olha que sentimento predomina. Nós precisamos compreender que aquele sentimento estava dominando o coração daquele filho mais moço, mas também do mais velho.
Porque o mais velho estava preocupado, você fez a leitura comigo, que quando o irmão dele voltou, ele colocou para fora sua indignação. Mas eu nunca peguei aqui um animal para festejar com os meus amigos. Olha a indagação dele, olha a indignação dele. Sabe por quê? Porque aquele sentimento era um sentimento que estava alienado à pessoa. Não é assim que às vezes nós fazemos com Deus? Eu sei que essas coisas não acontecem aqui não, acontece só para longe. Mas não é assim que a gente se apresenta diante do Senhor? Nós queremos entrar na casa de Deus, às vezes com um jargão. Vou lá receber a minha bênção. Mas, na verdade, o que nós viemos fazer aqui é entregar o nosso coração. Às vezes nós estamos confundindo as coisas. Mas caminhando, em Mateus capítulo 16, verso 24, olha o que diz. Coloca para a gente, por favor. Você consegue ler comigo? Ó. Então disse Jesus aos seus discípulos. O que disse? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A nossa herança é conquistada por Cristo no céu e não nesta terra. Nesta terra nós temos uma herança sim. Qual é, pastor? É a cruz. Porque é a cruz que ele nos apresenta. A cruz é a nossa herança aqui, porque aqueles que querem seguir piamente a Cristo padecerão perseguições. Nós não temos que viver para este mundo, nós temos que viver apesar deste mundo. Eu ainda quero trazer algum alerta ainda, que diz assim, ele não se contentava em ter, ele queria viver o que os seus bens poderiam lhe proporcionar. Não bastava ter, mas ele queria viver aquilo. Diz o texto o seguinte, passado não muitos dias, não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Uma coisa eu posso dizer, aquele país era distante, e aquele país simbolizava um mundo atraente. De repente, esse país distante do texto está muito perto da gente. Está muito próximo da gente. E digo ainda mais, seus prazeres pareciam borbulhar por todos os lados. Ah, queridos, tem coisas que acontecem somente longe, né? Não nesta igreja, não na Quarta de Alstom, acontece em outros lugares. Pessoas que olham o outro e falam assim, meu Deus, aquele ali serve a Deus, mas não serve com fervor, e eu estou servindo ao Senhor aqui com tanto fervor e eu não consigo o que Ele tem. Olha o sentimento. Olha o sentimento que predomina. Quantas e quantas vezes, de repente, a pessoa olhou assim, mas fulano não é temente a Deus, mas consegue. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é Pai de todas as pessoas. Ele é bom para todos. Não é porque o que eu faço vai distinguir o amor de Deus para comigo. Deus tem um plano perfeito para todos. Um exemplo, eu conheço uma pessoa que orava muito por um trabalho. Era um chefe de casa, ele orava muito, e eu estou falando muito com questão de anos mesmo. Buscava em oração um trabalho, mas enquanto ele não trabalhava, ele era um crente fervoroso, piedoso, caminhava junto com a igreja, se tinha evangelismo estava, se tinha louvor estava lá, enfim, era uma pessoa que estava sempre disposta. Passou no concurso público, nunca mais vi aquele cidadão. Existem situações que Deus permite que aconteçam em nossa vida, para que possamos estar perto dele. Porque às vezes o que nós temos em nossas mãos nos afasta daquele que está no nosso coração. Aquele menino, aquele jovem, aquele menino, aquele filho mais moço, ele nos deixa um grande alerta. Qual o alerta? Que nós não devemos, como diz lá em em 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não... Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, ou seja, aquela nossa inclinação para o que é errado, a concupiscência da carne e dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é da onde? Do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Outra questão que eu quero abordar com você é o seguinte: a generosidade da sociedade acaba e nunca estamos preparados para o preço que nos é cobrado. Vai acabar um momento. Essa sociedade nos dá muitas coisas. Essa sociedade nos apresenta muitas coisas. Mas aqui no versículo diz o seguinte: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Enquanto ele tinha dinheiro, a mesa estava rodeada de amigos. Enquanto estava sendo explorado, ele era o centro das atenções. Nessa corrida desenfreada, porém, acabou com todo o seu dinheiro e logo percebeu que a amizade da taberna se desfaz com a mesma rapidez com que é formada. Cadê aqueles amigos? Ele recorreu a uma pessoa estranha para ter um trabalho, e aquele trabalho é indigno para o judeu. Cuidar de porcos. Cadê aqueles que estavam com ele? Cadê aquelas pessoas que bebiam? Cadê aquelas pessoas que estavam ali naquelas orgias? Cadê? Então ele percebe que a generosidade da sociedade é diferente, porque enquanto você pode ser usado, você é bem visto. Mas quando você deixa ou se torna incapaz de ser usado pela sociedade, o que acontece? Você não vale mais. Você é uma pessoa descartável. Então o texto nos mostra o seguinte, que aquela sociedade, ela começou a mostrar as suas garras. Queridos, é lógico que nós estamos inseridos nessa sociedade, mas essa sociedade, ela precisa entender que antes de pertencermos a qualquer lugar, nós pertencemos aos céus. Os nossos valores são dos céus. O nosso coração pertence a Deus. Nós não podemos estar presos àquilo que eu quero apresentar. Certa vez, nós fomos, eu e mais outro rapaz lá da igreja, nós fomos comprar um material de som para a igreja, pastor. Eu fui a paisano, sabe como que é paisano? Fui de bermuda, tênis, camisa de malha, mas cheguei lá, eu não tinha essa barba aqui, mal falhada, é um garotão, jovem, era no começo lá do pastorado lá em Auschwitz, deveria ter mais ou menos uns 28 anos, já estou lá quase 14. Eu cheguei lá para comprar o som. Nisso que eu cheguei lá para comprar o som, o rapaz olhou para mim, olhou assim, e o olhar dele disse: isso aí não vai comprar nada. No mínimo vai comprar um par de baquetas. Eu fiquei ali olhando, e ele viu um camarada chegando, com um blazer bonito, tal. Aí começou a dar atenção pro rapaz, pro senhor. Sabe o que a gente percebe, meus irmãos? Que nós temos exatamente o que aquele jovem vendedor tinha. Essa percepção equivocada. Nós olhamos o que a pessoa vai propor através da sua feição, propor através dos seus bens, mas o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é que aquela que deu a maior oferta não foi que depositou sacos e sacos de dinheiro, mas o que deu, a que fez barulhinho, foram moedinhas. Então, é bem diferente daquilo que nós cremos. Bem diferente é aquilo que nós cremos daquilo que o Senhor Jesus Cristo crê. Porque o que nós precisamos crer é o que Ele acredita. E caminhando, coloca pra gente, por favor, a generosidade deste mundo é depravada e o quê? Usurpadora. Sabe por quê? Porque diz o texto assim: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos e para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, semelhante àquela vagem que nós comemos. E então os porcos que comiam aquilo, eles não deixavam nada para aquele jovem. E aquele jovem, ele queria alguma coisa a mais para colocar na sua barriga, então ele parou e percebeu: o meu pai tem ali na sua casa servos que comem melhor do que eu. E ele percebe então que aquela sociedade estava sendo depravada, estava sugando tudo que ele tinha. Quando bateu a fome à sua porta, sabe o que acontece? Tudo que ele tinha na sua mente era voltar para o Pai. E eu te pergunto, quando a crise está alojada no seu coração, para quem você quer voltar? Para aquilo que você tem ou para o Pai? Às vezes nós nos garantimos naquilo que nós temos. Mas a generosidade desse mundo, ou do homem,
ela é pecaminosa e ela é limitada e passageira. Queridos, você já viu alguém pedir no sinal alguma coisa para você? Já viu alguém vendendo bala no sinal? Você já viu alguém pedindo um trocado para isso, para aquilo? Aí você quer ser generoso, mas você está ali alimentando uma fábrica de pessoas que querem tirar dinheiro. Usando o quê? Usando uma pessoa doente ou pseudo-doente, fazendo com que o seu coração seja quebrantado com aquilo para que você possa dar. É isso que a sociedade apresenta. Ela apresenta para você uma falsa necessidade de você ter ou até mesmo de você ser. Mas o que ela quer é tirar de você a sua essência. A maior coisa que nós temos, a maior riqueza que nós temos não é aquilo que está em nossa conta corrente ou está aqui no meu bolso ou na minha carteira. A maior valor que nós temos é aquilo que está no nosso coração, chama-se Jesus Cristo. Isso o mundo não pode tirar. E aquele jovem, quando foi confrontado com essa situação, ele não simplesmente olhou para dentro de si, ele relembrou do Pai. E eu quero te convidar a lembrar do Pai. Eu vou te falar uma coisa. Eu quero fazer uma analogia entre o filho mais novo, o filho mais velho e o pai. Coloca pra gente, eu esqueci o seu nome, meu irmão. Vinícius Flamenguista. É Vinícius? Vitor Flamenguista. Passa pra gente, por favor. Então, alguns cuidados. Insatisfação. Sabe aquela pessoa que entra na igreja, senta, e aqui não é o caso. Lá na igreja também não, nós não temos aparelho de ventilador mais. Temos o ar-condicionado, graças a Deus, que lá faz calor, aqui também faz calor. Mas tem pessoas que entram na igreja e ficam igual crente ventilador. Você sabe exatamente o que é crente ventilador? Aquele camarada que fica olhando assim. Tentando achar alguma coisa para criticar, sempre está satisfeito, sabe? Se o pessoal tocou ali, o meu irmão tocou a bateria e tocou muito alto ou tocou muito baixo, erraram a entrada da música. Olha só, o pregador falou isso, falou. Gente, quem é assim deveria trabalhar no sistema de saque. Sabe? Deveria trabalhar no sistema de saque, porque ali ela olha e critica, mas o que nós temos que olhar e criticar é para o crescimento. Não podemos ser aquelas pessoas insatisfeitas. Eu vou te falar uma coisa. Se puxarmos uma folha, essa folha vai ser bem extensa, de coisas que são doloridas e dolorosas para o nosso coração, que vão trazer insatisfação. Mas nós precisamos olhar para o Pai. Como disse a palavra, aquele jovem estava ali no lamaçal, cuidando de porcos, querendo comer a mesma comida dos porcos, mas ele passou por isso porque um dia, na casa do Pai, ele ficou insatisfeito. Olha onde a insatisfação levou. Eu não estou dizendo que você tem que se acomodar. Não. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar qualquer coisa. Também não. Mas você tem que ter um entendimento que existe uma insatisfação que Deus coloca e existe uma insatisfação que brota do nosso coração pecaminoso. Onde nós queremos algo que às vezes nós mesmos não cumprimos. Mas nós queremos assim. Mas por que nós queremos? Para uma autorrealização ou para a realização do reino de Deus? Cuidado com a insatisfação. Alguém já disse que um camarada foi procurar uma igreja perfeita. Saiu da sua igreja. E vamos dizer que nessa história fictícia ele achou uma igreja perfeita. Fica na Lagoa. Tem nome de Jardim Botânico, mas é Lagoa, não é isso? Vamos falar que ele achou uma igreja perfeita. Só que, ao chegar ali, o irmão abriu a porta para ele entrar, aquela igreja passou a não ser mais o quê? Perfeita. Por quê? Porque ele não é perfeito como nós não somos perfeitos. O que nós precisamos compreender é que existe uma insatisfação que é normal, mas aquela que é anormal, cuidado com isso, porque aí você não vai parar em lugar nenhum, você não vai ser pastoreada por pastor nenhum, você não vai ser uma pessoa indigna. Sabe por quê? Porque você vai achar o seguinte: eu quero o melhor, mas o melhor é Deus apresentado de maneira simples. De maneira simples. O que o Senhor Jesus Cristo ele fazia? Ele apresentava o evangelho de maneira simples. Ele falava sobre pão, ele falava sobre água, ele falava, sobre porta, elementos simples na cultura judaica de entendimento. Mas às vezes nós queremos complicar tudo.
Mas caminhando, posso dizer também, cuidado com o julgamento desequilibrado. O filho mais novo pediu a sua herança antecipada. E tinha até, como eu já falei, direito a uma herança, mas só quando o pai morresse. Sabe o desequilíbrio entre ele pensar uma coisa e colocar em prática? Ele pensou, eu quero o que é meu, mas o meu só depois que o pai morrer. Então ele julgou ser merecedor daquela herança, porque na verdade no seu coração ele matou o pai. Ele matou de tal maneira a ponto de pedir herança. Então ele teve um julgamento desequilibrado. Gente, quantas e quantas vezes nós julgamos de maneira errada? Nós tomamos uma decisão de maneira equivocada. Eu quero clamar agora a turma mais antiga. Vocês lembram daquele carro, deixa eu lembrar exatamente, Scott Wagon. Quantos lembram desse carro aí? 10 mil pessoas? Não. Pode esquecer, então. Você lembra, mas pode esquecer. Uma vez eu fui comprar um carro e o que acontece? Eu falei para minha esposa assim, vou comprar o carro. Ela, tá bom, vai lá. Fui comprar, olhei o carro, falei assim, esse carro é um carrão, na verdade, literalmente, é um carro comprido. Conhece esse, pastor Jonas? Aquele comprido assim. Eu achei o carro maravilhoso. Eu estava saindo de acho que era de um Palio, alguma coisa assim. Aí sentei naquele banco. Eu falei, que banco gostoso, rapaz. Retrovisor assim, e não sei o que. Eu falei, que coisa boa. Isso já tem bastante tempo. Aí eu fiquei olhando para aquele carro e falei assim, vou comprar. E comprei o carro. Só que eu não tinha pedido a Deus o aval do Senhor para aquela compra. Não tinha colocado diante do Senhor. Eu cheguei em casa pensando que estava abafando, sabe quando um esposo compra uma coisa e quer demonstrar que acertou para a esposa? Cheguei em casa, mostrando o carro, minha esposa olhou assim, que carro é esse? Isso tem 13 anos isso. Ela olhou, que carro é esse? Eu falei, não, o carro tem isso, tem aquilo, eu quis vender a imagem. Até que de uma hora para outra ela perguntou assim, deixa eu ver. Empresta aqui, cadê o documento do carro? Parecia que era policial. Cadê o documento do carro? Aí quando eu mostrei o documento do carro, ela viu que o carro tinha pertencido, eu falei até baixinho, a uma funerária. A irmã fez assim, ó. Imagine, tá dirigindo, olhar para o retrovisor. Ela troca esse carro. Eu falei, amor, não tem como trocar, não tem como... Eu orei ao Senhor, falei, Senhor, não tem condição nenhuma de resolver isso. Resolve para mim. No dia seguinte, o carro quebrou a mucinética. O carro não andava. Falei, Senhor, obrigado, o Senhor quebra carros. Fui lá, devolvi o carro, peguei um carro muito bom, por sinal. Então, quando nós julgamos de maneira equivocada, julgamos de maneira desequilibrada, nós vamos errar. Cuidado com isso. Cuidado com o seu julgamento desequilibrado. O que é um julgamento desequilibrado? Quando é baseado em emoções, em momentos, em circunstâncias. Então, o julgamento que precisamos ter ou fazer é um julgamento baseado na palavra. Um julgamento que olha para o Pai. E outro cuidado que temos que ter também é cuidado com a busca desenfreada pelo prazer. Aquele filho mais moço, ele olhou pelo muro e visualizou uma vida, entre aspas, melhor do que ele tinha. Ele cobiçou a viver aquilo que todo mundo estava vivendo. Ele olhou e viu as luzes que enfeitiçam o coração de todo aquele que se afasta de Deus. Às vezes, quando você olha para essa sociedade, eu não gosto da palavra mundo, que parece um negócio estranho, mas olha para essa sociedade. Você olha as luzes bonitas e elas trazem um feitiço no seu coração. Mas, na verdade, aquelas luzes estão maquiando o que a sociedade realmente é. O que a sociedade é? Ela é cinzenta. Este mundo é cinzento. Tudo que ele tem a proporcionar um dia vai ser cobrado. É como, literalmente, aquele que cria porcos, que alimenta para um dia cobrar, e a cobrança com a sua própria vida, porque aquele animal não vai ficar, ele vai ser imolado. Tudo que o diabo tem nos dado com as mãos, nós temos, infelizmente, pago com o nosso próprio corpo.
Então, cuidado com isso. Essa busca desenfreada, esse hedonismo, essa vontade de prazer, prazer, prazer. Tudo que nós percebemos hoje é a apresentação de coisas para entreter, onde você fica ligado a outras coisas. Antigamente, quando você ia para a igreja, em alguns casos, você ia por falta de opção. Porque o programa de domingo era ir à igreja. O programa de domingo é estar na igreja. A pessoa se reunia para ir à igreja. Hoje, o programa que muitos querem fazer, não estou aqui dizendo que você não possa se divertir, você deve. Ontem eu estava no shopping com a minha família. O que eu estou dizendo é que você não pode trocar o prazer deste mundo com o prazer do céu, ou pelo prazer do céu. Não pode, sabe por quê? Porque Deus proporcionou em nosso coração um desejo muito grande de estar no céu, mas a nossa carne quer estar nessa terra. Aquele jovem olhou e falou o seguinte: eu quero ver o que tem lá do outro lado desse muro. E ele pulou o muro, ele foi lá, ele se machucou, quase pagou com a sua própria vida. Será que é esse o preço que nós queremos? Muito cuidado com isso. Mas eu quero olhar agora para o filho mais velho. Esse filho mais velho, ele nos traz uma relação muito interessante. Qual é a relação? Esse filho mais velho, ele representa grupos de pessoas. Que grupo de pessoas? Primeiro, pessoas que não entendem e não vivem a generosidade do pai. Diz, então, que ele nem amou a Deus, representado pelo pai, e nem amou o seu irmão. Ele não perdoou o pai por ter recebido o filho pródigo e nem perdoou o irmão por seus erros. Ou seja, pessoas que não entendem e não vivem a generosidade do perdão, do amor de Deus, são pessoas secas. Sabe, o filho mais velho, ele simplesmente olhou ali e falou o seguinte: eu não quero entender porque o pai o aceitou de novo. Porque o pai o aceitou, o abraçou. Há um outro grupo de pessoas, pessoas que não são generosas com si próprias e condenatórias com os outros. Sabe? Aquela questão do arqueiro, aquilo que está aqui, aquilo que está no meu olho, aquela trava, eu vejo no outro o erro, mas não consigo ver em mim o erro. Eu não consigo visualizar em mim aquilo que é grave, mas eu vejo a gravidade na vida do outro. Eu vejo o pecado na vida do outro. Eu vejo o erro na vida do outro. Cadê esse sentimento que vem de Deus de perdoar? Cadê esse sentimento de olhar que nós somos iguais? Onde está esse sentimento? Existe também um grupo de pessoas que nunca experimentam a generosidade de ser filho de Deus. Interessante demais que quando o irmão dele, o mais velho, retornou, diz o texto que ele perguntou ao empregado o que estava acontecendo. O empregado disse: está tendo uma festa porque o seu irmão voltou são e salvo. E então ele não entra para a festa. Ele fica do lado de fora. Então o pai vai até ele e conversa com ele: olha só, o seu irmão voltou, ele está aqui, vamos festejar, ele estava morto, agora vive. Sabe, ele não experimentou a generosidade de ser filho de Deus. Ser filho de Deus é a maior dádiva que um ser humano pode ter na vida. Isso vem através de intimidade. E a gente só percebe que a intimidade nos alcançou quando nós começamos a colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade. Quando a vontade de Deus sobrepõe a nossa vontade. Quando nós entendemos que Deus está no comando, quando Deus está no controle, que nós servimos a um Deus soberano, um Deus absoluto, um Deus que nos ama, um Deus que é generoso, um Deus que quer o melhor para as nossas vidas, nós vamos então retirar a nossa vontade e vamos nos submeter a essa vontade. Isso é através do entendimento que o nosso Deus, ele é capaz de mudar todo e qualquer quadro. E nós entendemos que somos filhos de Deus. Quais são os filhos de Deus? Aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador? Sim. Mas aqueles também que fazem com que a vontade do Pai prevaleça sobre a própria vontade. E caminhando, pessoas que nunca experimentaram da alegria e da generosidade do Pai. Gente, ser filho de Deus é a maior alegria que um ser humano pode ter. Às vezes nós ficamos alegres por aquilo que nós compramos, mas nós temos que nos alegrar com aquilo que já temos e conquistado por nós, lá na cruz, conquistado por Cristo para nós, lá na cruz do Calvário. Sabe, às vezes nós ficamos tristes por coisas que acontecem na nossa vida, às vezes isso vem. Ontem mesmo eu fiquei triste
por uma coisa que aconteceu. Mas eu quero dizer uma coisa ao seu coração. A nossa alegria não está na circunstância, a nossa alegria não está no momento, a nossa alegria está em Cristo Jesus, de sermos chamados filhos de Deus, filhos do Pai Celeste, o Pai Altíssimo. E caminhando para o fim, são pessoas que, ao invés de olhar para a generosidade do Pai, preferem encher seu coração de amargura. Olha que interessante. O filho mais velho se coloca melhor que o irmão. Ele acusa, falando, o irmão, o teu filho saiu, gastou com tudo, gastou todo o dinheiro, com tudo que ele queria, mas eu nunca peguei um animal para festejar junto com os meus amigos. Ele se coloca melhor. O filho mais velho se sente injustiçado pelo pai. O filho mais velho não sente o desejo de perdoar o irmão. Ele me abandonou. Ele não libera o perdão. E ele também não libera o perdão para o pai que o acolheu o seu irmão. Sabe, sente essa injustiça. O filho mais velho não consegue enxergar o próprio pecado. O filho mais velho perde a comunhão e a alegria da comunhão com o pai. Warren Wiersbe diz o seguinte, que todos se alegraram, menos o filho mais velho. Menos o filho mais velho. Todos estavam ali festejando, mas menos o filho mais velho. Por quê? Porque ele não entendia aquele momento. Como às vezes nós não entendemos o momento. Às vezes nós não entendemos o proceder de Deus. Mas eu quero te convidar, ainda nesta manhã, para que você entenda que existe um Deus perdoador, existe um Deus que é generoso, generoso em amar, em cuidar. E é esse que eu quero terminar, que é o Pai generoso. Essa mensagem aqui, ela fala sobre o filho mais velho, fala sobre o filho mais moço e fala sobre o pai. Mas, acima de tudo, a mensagem é sobre o Pai amoroso, o Pai generoso, o Pai que perdoa, o Pai que abraça, o Pai que cuida, o Pai que rasga a história antiga e mostra uma nova história. E esse Pai que é generoso, ele concede oportunidades. Interessante que a Bíblia apresenta que quando o filho mais moço está retornando, o filho pródigo está retornando, ele chega perto lá, de onde o pai consegue o avistar. Diz o texto que quando o pai o avista, sai correndo. Isso mostra que a vontade do pai em abraçar o filho é maior do que a própria vontade do filho de retornar para casa, porque o pai vai ao encontro. E de que maneira ele vai? Vai com todo o amor, com todo o carinho, validando então aquilo que um dia ele possuía. Esse é o pai que concede oportunidades. Quantas e quantas vezes nós erramos? Mas o Pai generoso em perdoar nos concede uma nova oportunidade. Quantas e quantas vezes vacilamos, porque somos vacilantes, e quantas vezes o Senhor nos dá a mão, nos levanta. Quantas e quantas vezes nós pensamos em desistir, mas o Pai generoso nos dá uma palavra: não temas, eu sou contigo, eu te sustento, eu te tomo pela minha mão. É isso que o Pai generoso faz, nos dá oportunidades. Só que às vezes nós não queremos, porque a pessoa que entende Deus, entende a graça de Deus, ela se comporta diferente dessa sociedade, porque essa sociedade não é generosa. Para essa sociedade, sempre uma pessoa que erra vai ser conhecida como ex alguma coisa. Ex aquilo outro. Mas para Cristo, ele nos torna uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez o quê? Novo. É isto. É o Pai que nos concede oportunidade. É um Deus generoso em perdoar. É um Deus generoso em comemoração. Queridos, vou te falar uma coisa. Crente precisa ser uma pessoa feliz. Porque a palavra de Deus diz, e há um sermão somente sobre isto, as bem-aventuranças. E ele descreve: feliz é aquele, feliz não por ter, mas por ser, por se comportar, por viver situações. Então você está sendo intimado a ser uma pessoa feliz. Sabe por quê? Porque você ouviu o chamado do Pai. Interessante que quando aquele jovem estava lá tentando cuidar dos porcos, o que veio à mente dele? O meu pai trata melhor os seus empregados com pão do que eu estou sendo tratado aqui como empregado. Voltarei para a casa de meu pai.
Sabe o que é isso? Aquele jovem, ele relembrou o que o pai tinha feito. Uma coisa nós precisamos entender. Quando a nossa fé é abalada, e isso acontece, não sei se acontece só com pessoas normais, mas acontece. Quando a nossa fé é abalada, o nosso pensamento tem que remeter, tem que ser enviado para aquilo que Deus já fez por nós. Quantas e quantas vezes, eu não estou falando nem o que foi feito na cruz, porque é covardia, mas quantas e quantas vezes o Senhor já agiu em nosso meio? Quantas e quantas vezes ele já entrou com providência? Quero terminar com uma história muito particular. Nós temos 2 filhos maravilhosos, Daniel e Davi. Um de 13 anos, fez agora dia 28 de dezembro. E um que vai completar 9 anos, não é isso? Davi vai fazer 10 anos já. Tem 9. É muito gaiato aquele garoto. Quando o Davi nasceu, o nosso mais novo, que vai completar 10 anos, estive lá junto com minha esposa, eu tive o privilégio de cortar o cordão umbilical no parto, sempre muito presente. Ele nasceu, e nós percebemos que ele nasceu com uma certa dificuldade. Mas até ali, de forma leiga, olhamos. Depois nós vamos perceber com os dias que ele chorava e chorava muito. Chorava em demasia. Nós já tínhamos tido o primeiro filho, então a gente já não era aquele marinheiro de primeira viagem, sabíamos a diferença. Nós levamos Davi ao médico. Na verdade, inúmeros médicos. Porque a pele dele e a criança, de forma tão gostosa, tem aquelas dobrinhas, não é verdade? Dá vontade de cheirar, de apertar. E às vezes até um pouco canibal, dá vontade de morder. Né? E a gente volta a ser criança junto com a criança, que a gente fala nhenhenhen, né? Oh, nhenhenhen, oh, cheininho, a gente fala tudo num diminutivo, quando é criança. Só que havia uma dificuldade com Davi, nas dobras de Davi, minava uma aguinha, porque estava rachado. Rachado. Imagine pais que querem solucionar o problema do filho. Uma criança de meses não fala, eu estou sofrendo por causa disso. A gente tem que descobrir. Nós vamos buscar muitos, isso à base de oração e choro. Então nós entendemos, através de Deus, que uma médica, ela orientou, nos levou para um baita hospital. Eu quero fazer uma homenagem aqui, o Instituto Fernandes Figueira, aqui no Flamengo. Um excelente hospital. Tá? Nós fomos caminhados lá de Nova Iguaçu para o Instituto Fernandes Figueira, porque ela falou assim, isso aqui não tem que resolver em clínica, tem que procurar um hospital especializado. E tudo foi muito difícil, mas a mão de Deus esteve conosco, nós conseguimos um prontuário, ele foi atendido e foi diagnosticado com alergia alimentar severa, onde ele não podia comer literalmente nada. Davi não podia comer carne de boi, carne de frango, peixe, leite, ovo, soja, muitas frutas, alguns cereais. O que acontece agora? Eu lembro exatamente disto. E Davi tinha que tomar um leite, que na época, estou falando, Davi vai fazer 10 anos atrás, mais ou menos, 9 anos e meio atrás, um leite que custava quase R$200, R$189. Hoje a fórmula se tornou mais barata, mas na época era R$189, chama-se Pregomin Pept. Gente, eu estou falando de uma criança é igual parede quente que joga água em relação a leite. Rapidinho puxa. É leite, nunca acaba. E nós estamos falando de um leite de quase R$200. Então, olha a demanda que seria. Você vai perceber o quanto o nosso Deus é generoso. No primeiro mês, nós ganhamos 25 latas desse leite. Primeiro mês. E ao longo de todo o tratamento, o Senhor entrou com a sua mão generosa. Todo o tratamento. Lembro exatamente que minha esposa fez uma oração. Eu quero abrir um parênteses aqui. Cuidado com a sua oração. Ela tem que ser específica, hein? Vou te mostrar por quê. A minha esposa orou pedindo o seguinte, Senhor, tira esse leite do meu filho.
Tira esse leite, meu filho. Tira o leite. Tira o leite. Aí o que aconteceu? Chegamos lá na clínica e a doutora falou sobre a questão do leite e tal. E então ela falou assim, vou tirar esse leite. E o nosso coração se encheu de quê? Alegria. Só que o leite que ela foi colocar era um leite muito mais caro. Mas o Senhor deu sustento. O Senhor deu sustento. Hoje, o Davi só não pode comer, só não pode ingerir. Só não pode ingerir o ovo, assim, que não passa pela ação do fogo. O ovo não pode, mas o ovo no produto ele pode. E também não pode questão de leite. Não pode ainda lactose. Mas o restante, meu irmão, come e bebe de tudo. Sabe por quê? Porque o Senhor nos ensinou que não era pela nossa condição financeira. O Senhor nos ensinou que não era pelos amigos ou pela influência. O Senhor nos ensinou que as mãos dele são as mais generosas que existem. Esse é o Deus que nós servimos. Quando nós olhamos para o Pai, nós percebemos que existe um Pai zeloso, que não está somente olhando para a gente, mas é um Pai que nos acolhe, como o Pai do Filho Pródigo fez. Não é um Deus de longe, ele vê e está presente. E é um Deus que quer, com certeza, trazer alegria ao nosso coração. Você não tem o direito de ser um crente triste. Eu digo isso para mim, eu digo isso para você. Você não tem o direito. Porque quando o filho voltou, o que ele fez? Uma festa. Então festeje no Senhor. Eu sei que às vezes os motivos não nos dão condições para isto. Mas a nossa alegria não está nesta terra. A nossa alegria está no céu. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesta manhã, onde o Senhor falou da maneira que o Senhor assim quis. Ó Deus, obrigado, porque em meio a qualquer limitação humana, o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado por sua graça e misericórdia. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado por o Senhor ser um Pai tão generoso, tão generoso. Nós não merecemos nada além da morte, mas o Senhor nos deu a vida eterna, que só há em Cristo Jesus. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.